Olá, meus amigos. Eu sou Ricardo Baesso. Estou representando aqui a comunidade Espírita Info para mais um bate-papo com um professor espírita. Hoje temos conosco Adair de Menezes Júnior, psicólogo clínico e professor aposentado da Universidade Federal de Juiz de Fora. Adair desenvolveu estudos na sua tese de doutorado a respeito de mediunidade. Esse será, então, um dos temas que nós vamos trabalhar com ele hoje, aqui junto de vocês. E a gente começa, Adair, sobre uma questão que envolve o conceito de mediunidade pela psicologia, porque durante muito tempo os médiuns foram considerados como doentes mentais, né? Eram taxados de histéricos, alguns de esquizofrênicos, essa coisa toda. Como hoje, a psicologia hoje, vê o médium? Bom dia, Ricardo. Bom dia, é um prazer falar com a sua audiência, tá? E, inicialmente, quando você pergunta sobre como a psicologia lida com a mediunidade, a gente precisa entender que não existe uma psicologia, existem várias, porque são várias correntes de psicologia e cada um tem uma forma diferente de lidar com as questões psicológicas. Mas elas têm em comum a negação dessa dimensão espiritual da vida. Então, as correntes psicológicas não lidam com a questão da mediunidade. Para nomear apenas aí duas, né, a psicanálise e a linha cognitivo-comportamental, para a psicanálise isso seria apenas uma manifestação dos conflitos inconscientes de uma pessoa. E para a abordagem cognitiva, isso seria o resultado de crenças equivocadas que uma pessoa teria. E mesmo a chamada psicologia transpessoal, ela se perde em várias referências desencontradas que falam até em estados alterados de consciência, mas sempre negam a existência do fator espiritual. Então, não existe menção em psicologia da questão da mediunidade. Ótimo. Vamos ver alguma coisa ligada ao seu estudo de doutorado, que foi sintomatologia da faculdade mediúnica. O que você pode falar sobre a mediunidade? Ela tem alguns sintomas? O médium demonstra alguma coisa? Sinaliza de que possui essa faculdade? Tá bom. Bom, então, eu vou falar da minha experiência de consultório, entremeada aí com os resultados dessa pesquisa que eu fiz por conta dessa tese. No consultório, eu suspeito de mediunidade inicialmente quando o meu paciente aqui apresenta grandes oscilações emocionais, muita descontinuidade da sua vida ocupacional e relacional, adoecimentos físicos sem uma explicação médica adequada, e manifestações não controladas da própria mediunidade. Nesse ponto, eu começo a suspeitar da mediunidade. E a partir daí, desse ponto, é que eu sondo diretamente, né, aquilo que seria essas experiências que a pessoa poderia ter. E aí, normalmente, as pessoas nunca falam isso diretamente. Existe um certo constrangimento das pessoas falarem que têm essas experiências. Aí, normalmente, as pessoas começam a falar em visão de vultos, começam a falar em uma audição espiritual que elas ouvem, elas se ouvem chamadas pelo próprio nome, é uma experiência muito frequente. Elas têm percepção espiritual de pessoas e de ambientes, têm experiências fora do corpo também, que é uma coisa muito frequente. E sempre me chamou a atenção uma sensação de perda inexplicável de energia. As pessoas relatam que estão bem, de repente tem um estado de prostração inexplicável. Às vezes com alguém ou às vezes sozinhas. Então, o conjunto dessas experiências é que me faz suspeitar da mediunidade.
sempre associado a uma grande instabilidade emocional e uma grande perturbação da ocupação da pessoa e dos relacionamentos. Ótimo. A gente sabe que o Allan Kardec dizia que não há um sinal que, por si só, pode definir a presença da faculdade mediúnica. Kardec dizia que tinha que experimentar, né? E na nossa experiência com o COEM, que é um curso de educação mediúnica, às vezes a gente vê isso, né? Indivíduos que apresentam uma série de sintomas que a gente jura de pé junto, que é médium, e quando vai para uma sessão, na verdade, não consegue colocar aquela faculdade de uma forma produtiva. E o contrário a gente vê, indivíduo que durante as aulas no COEM, nas aulas práticas, por exemplo, não sentem nada, que quando vão para a reunião mediúnica, desenvolvem uma mediunidade bonita. Mas aqueles que lidam com mediunidade, reuniões mediúnicas, eles pensam como você, que há sim alguns sinais, alguns indícios da presença de mediunidade numa pessoa. Mas eu iria te perguntar o seguinte: que outras condições na área da psicologia poderiam confundir, ou seja, fazer um inexperiente dirigente espírita considerar como sendo mediunidade, quando na verdade seria outra coisa, passível de um tratamento? Olha, tem uma interface aí da mediunidade com a problemática psicológica de um indivíduo. Essa interface é uma coisa complicada, né? Porque a gente poderia dizer que a mediunidade ela aciona dimensões inconscientes e pré-conscientes da própria personalidade. Então, por exemplo, né? Nós vamos encontrar muitas pessoas com ansiedade, com pânico, com depressão. Então, a gente vai encontrar muito o transtorno bipolar, né? Eu estou falando da terminologia psiquiátrica aqui, né? Nós falamos de transtornos psicóticos também que podem estar aparecendo como sendo essas alucinações visuais e auditivas. Alguns pensamentos distorcidos, né, poderiam ser vistos como delírios. Ainda tem também aquilo que seriam chamados de transtornos dissociativos, né? Que seriam momentos de amnésia, aqueles momentos que a pessoa, como se diz, fica fora do ar. Ainda tem as chamadas vivências de despersonalização, a pessoa ter sintomas no próprio corpo, sintomas diferentes, dormências, formigamentos, então, que cria uma estranheza com o próprio corpo. Agora, é como se fosse assim, é preciso atravessar uma camada patológica para que a gente chegue ao fenômeno mediúnico. E talvez isso constitua aquilo que seja chamado de mediunidade prova. Essa composição dessa perturbação psicológica com o início da manifestação da mediunidade pura, vamos dizer assim. Sim. E você veria alguma contraindicação do ponto de vista psicológico para um médium frequentar uma sessão e colocar essa sua mediunidade a serviço de espíritos em sofrimento? Olha, Ricardo, se a gente partir do princípio, né, que o médium é um espírito endividado, então ele chega a essa vida material carregando a carga problemática dele. Então, assim, o que dificulta o exercício saudável da mediunidade é justamente a problemática psicológica dele. Então, assim, porque ele vai jogar no ambiente mediúnico a carga problemática dele. Então, assim, o desequilíbrio psicológico precisa ser tratado psicologicamente, psicoterapeuticamente, muitas vezes psiquiatricamente, e ele precisa de uma educação mediúnica, né? É muito comum eu ouvir aqui o paciente que diz assim: falaram que eu tenho que desenvolver a mediunidade. Aí a pessoa pensa assim: eu não vou desenvolver isso. Eu costumo dizer para a pessoa que não se trata de desenvolver, porque a pessoa tem a mediunidade. Ela tem que aprender a controlar a mediunidade que ela tem.
Então, assim, quando a pessoa toma essa postura de afastamento da mediunidade, então é como se ela tivesse uma faculdade sem controle que funciona a revelia dela. E aí, quando isso ajunta com a problemática psicológica da pessoa, aí vira um caos completo. Agora, na minha pesquisa lá, eu cheguei a ver o que eu coloquei como 9 características, né, da experiência espiritual saudável, né? Vamos dizer assim, aquele médium bem desenvolvido e bem ajustado, ele não vai ter sofrimento, ele teria uma ausência de sofrimento, ausência de prejuízos sociais e ocupacionais. A experiência é curta e acontece episodicamente. Existe uma atitude crítica sobre a experiência. A experiência é compatível com uma determinada doutrina que orienta a pessoa a seguir essa experiência. A pessoa não tem outras comorbidades, no caso psiquiátricas. A pessoa tem controle sobre a experiência e essa experiência ajuda outras pessoas. Então, assim, se a pessoa estiver dentro dessas 9 características, ela teria aquele equilíbrio psicológico adequado para participar de uma reunião mediúnica nesse sentido. Os centros espíritas que lidam com a mediunidade de uma forma responsável, eles acham que só deve ir para um trabalho mediúnico aquela pessoa que está razoavelmente bem, do ponto de vista emocional, psíquico. Então, parece que você concorda realmente com essa ideia. Sim, completamente, né, Ricardo? Agora, aí a gente precisa entender o seguinte, né? Assim, uma consideração que eu tenho, né, sobre a formação espírita nesse sentido. Então, vamos dizer que o indivíduo lá no centro espírita, ele vai assistir palestras, ele vai participar de grupos de estudo que sugerem, né, o que ele deveria fazer no sentido emocional e moral do termo. Então, é muito comum, por exemplo, eu ouvi em palestras o expositor falar sobre a questão do perdoar, né? Ok, isso é só um exemplo. Mas não basta a pessoa saber que ela precisa perdoar para que ela acione uma decisão interior e dizer, vou perdoar. Então, a gente precisa trabalhar psicoterapeuticamente a carga de mágoa, de sofrimento que essa pessoa tiver, das angústias que ela tiver em relação a isso. E só então, com esse trabalho psicológico, é que a pessoa vai poder até entender as direções colocadas pela doutrina. Que antes disso, ela pode até saber o que ela precisaria fazer, só que ela não consegue. Então, assim, Perfeito. para esse estar bem psicológico, eu vejo assim que o trabalho psicoterapêutico é uma pré-condição. E Perfeito. considerando que todo mundo tem as suas questões aí meio mal Sim. resolvidas, se a pessoa vai para o campo terapêutico, para o campo mediúnico, né, sem resolver essas questões, ela transporta essas questões no próprio grupo onde ela convive, na própria experiência que ela começa a ter e mistura tudo. Sim. Vamos voltar para a sua prática de consultório. A obsessão é um conceito espírita que designa uma influência nefasta, prejudicial de um ser desencarnado sobre um encarnado. Esse seria um conceito de obsessão. Na sua prática mediúnica, quando você pensa que determinado paciente seu possa estar sob uma influência espiritual ruim, negativa, persistente, a sua estratégia de tratamento, ela muda de alguma forma? Olha, Ricardo, a rigor, toda vez que a pessoa estiver vivendo um momento emocional de desequilíbrio, ela estaria entrando em contato com mentes desencarnadas que poderiam estar associadas a essa perturbação.
Então, nesse sentido, essa obsessão ela estaria acontecendo o tempo todo. Agora, eu acredito que o médium, na medida que ele tem mais janelas abertas aí para o mundo invisível, ele seria talvez mais passível de sofrer essa influência obsessiva. Então, é como se fosse assim, pensa-se, né, que que o obsessor, vamos dizer assim, ele entraria na mente do médium. Talvez o médium e o obsessor se encontrem dentro de um mesmo campo de perturbação. Então, eu diria que essa obsessão é praticamente automática. Agora, na medida em que essa obsessão ela seria automática, digamos que ajudar esse paciente em que estaria tendo problemas de obsessão seria trabalhar para resolver o conflito emocional e moral dele, né? Porque se ele ficar melhor, né, digamos que da parte interior dele, ele estaria cortando as condições dessa sintonia com esse elemento obsessor. Aliás, isso é um ponto também, né? Quando eu falo na questão moral, as correntes psicológicas convencionais, elas se isentam de ter uma reflexão e uma atuação nesse nível moral, porque existe aquela ideia, né, de que o procedimento científico deve ser moralmente isento. Então, no campo psicológico, eu acredito que isso cria uma omissão perigosa, porque existem algumas coisas que são certas e outras coisas que seriam erradas, né, do ponto de vista moral. E eu acredito que essas coisas precisam ser trazidas à reflexão dentro do trabalho terapêutico. Agora, tem outras coisas que eu costumo fazer quando eu suspeito, né, dessa influência obsessiva e quando eu percebo que o indivíduo tem essa mediunidade. Normalmente, por um trabalho, digamos, próximo da hipnose, eu procuro levar a pessoa a uma condição de equilíbrio e paz interior, e nesse momento eu procuro fazer uma aproximação dela com o mentor pessoal dela. E assim, ocorrem alguns resultados interessantes nesse momento, porque se ela entrar em sintonia com o mentor pessoal dela, ela pode reforçar essa defesa contra esse ataque exterior. Quando a pessoa tem a mediunidade, ocorrem resultados interessantes nisso aí. E uma outra coisa que eu procuro fazer é levar a pessoa a suspeitar daquele segundo pensamento que aparece dentro da mente dela, que ela pensa que é o próprio pensamento dela e pode ser o pensamento, no caso da mente invasora. Eu lembro de uma pessoa que eu atendi aqui, que ela chegou aqui no meu consultório dizendo assim, que ela pensou assim, minha vida está horrível, eu deveria me jogar na frente de um ônibus. Aí ela falou assim, não, mas espera lá, minha vida não está horrível, e mesmo que tivesse, eu não faria isso. Então, eu costumo dizer para a pessoa que essa influência obsessiva, ela é como se ela se disfarçasse como o próprio pensamento da pessoa. Então, eu procuro orientar a pessoa sobre esse segundo pensamento que acontece dentro da mente dela, que ela pode pensar que é o próprio. Por exemplo, o depressivo, né? Amanheceu o dia, a segunda voz pode dizer, vai ser um dia horrível. Eu acho que eu deveria ficar em casa. Aí a segunda voz diria, não tem nada que preste lá fora. Então, esse diálogo interno que as pessoas acham que é o próprio pensamento pode ser um diálogo com uma mente obsessora, influenciando o indivíduo para se sentir pior. E vamos lembrar, né, Ricardo, que nesses tempos aí da transição, o Kardec mesmo já tinha dito lá nas obras póstumas, né, que os maiores problemas
psicológicos da época da transição seriam a loucura e o suicídio. Então, nós estamos lidando muito com isso. Por conta disso, né, que a Joana de Ângeles teria feito toda aquela obra dela, né, chamada obra psicológica, né? Então, eu acredito que esse trabalho psicológico ele tem que estar lado a lado com esse trabalho aí do desenvolvimento da mediunidade. Porque aquela pessoa que vai ao centro para assistir uma palestra, né, para fazer uma reeducação do próprio espírito, ou tomar um passe para refazer as suas energias, não tem problema com essa pessoa. Agora, aquela outra pessoa que tem essa mediunidade, que tem essa abertura para esse mundo invisível, então ela precisa trabalhar as suas questões internas para fazer face aí com esse mundo invisível, que é um mundo, digamos, meio perigoso. Excelente. E nós vamos encerrar com uma questão, porque eu sei que lhe é muito cara, que você trabalha com ela profissionalmente e que muitas vezes chega até nós como pergunta nos seminários que fazemos e tal, que é a terapia de vidas passadas. Qual é, assim, o seu posicionamento e a sua experiência? Perfeito. Olha, Ricardo, eu tinha acabado de fazer uma formação na chamada terapia de vida passada. Isso foi lá no final de 1997, 95, por aí. E foi um período que o Divaldo esteve aqui. Foi antes de 2000. E ele falou de todos os autores que eu tinha estudado nessa formação. E praticamente ele falou assim: espíritas, façam terapia de vida passada. Então, assim, eu achei muito curioso isso, porque ele citou todos os autores que eu tinha estudado, não faltou um, né? E aí, desde então que eu tenho trabalhado com a regressão, aí eu esbarro, né, com alguns, vamos chamar de preconceitos, né? Então que o Allan Kardec teria dito que não se deve levantar o véu do esquecimento. Bom, vamos lembrar que quando nós fazemos regressão, ela tem um objetivo psicoterapêutico. Não é satisfazer uma curiosidade sobre saber quem que eu fui. Então, assim, e quando a gente faz uma regressão, a gente procura lidar com o sofrimento. Uma historinha muito rápida, né, só para não gastar muito tempo. Posso contar uma historinha rápida? Claro, fica à vontade. Olha, é uma senhora aqui, uma mulher, né, dos seus 37 anos, que ela chegou trazendo aqui o caso de um aborto espontâneo que deixou ela muito triste, porque ela queria engravidar muito, com muita intensidade. Ela trouxe essa questão e, ao fazer a regressão, apareceu uma vida em que ela era uma empregada de uma fazenda e o filho do patrão teve um caso com ela, a engravidou, ela ficou muito envergonhada com isso, ela tentou fazer um aborto e morreu com isso. Então, é aquilo que a gente chama de experiência de sofrimento. Toda vez que eu encontro uma história de sofrimento, eu sempre busco uma vida anterior que poderia ter sido a causa desse sofrimento. E aí chegamos a uma outra vida em que ela teria sido um tipo de raizeira ou alguma pessoa assim, que ela fazia fórmulas abortivas para mulheres. Então a gente vê a conexão da causa e efeito bem claramente. A pessoa que foi uma raizeira que fazia poções aí para as mulheres abortarem, depois ela passa pela experiência de abortar com um preparado que a matou, e nessa vida é como se tivesse ficado um restinho ainda que ela teria que expiar. Aí ela engravida e perde o bebê, só que dessa vez sem morrer. Então, assim, é isso que a gente procura fazer em regressão. E uma coisa que eu percebo nessas regressões é que toda vez que eu faço a regressão de alguém que é médium, ele sempre teve uma vida anterior
onde ele teve um relacionamento físico com alguém que foi o mestre dele na vida passada. E nessa vida é o mentor que ele tem agora. Naquela outra vida, ele foi um professor, foi um sacerdote, foi um avô, foi um líder espiritual, mas houve uma interação material, corporal. E nessa vida, esse mentor é um espírito. Então, eu acho muito interessante buscar isso aí. Agora, o espírita normalmente morre de medo de regressão, tá? Ele pensa assim, nossa, eu devo ter sido muito ruim no passado. Olha, quem atualmente está numa busca espiritual, essa época de ter sido ruim é muito mais antiga. E, normalmente, se a gente for pensar assim, todos nós somos ruins, né, Ricardo? Então, é por isso que a gente está encarnado aqui, né? É claro. Mas muito bom, Adair. Fiquei muito feliz em conversar com você. Foi uma alegria. Aprendemos muito. Tenho certeza que os nossos companheiros que acompanham o Espírita.info vão se aproveitar muito. E até uma outra oportunidade, a gente volta a falar de um outro tema, se você concordar. Perfeitamente, foi um prazer estar com vocês e qualquer coisa estou aqui disponível. Grande abraço para você e para todos os ouvintes e participantes, tá bom? Muito obrigado, meus amigos. Até uma próxima.